Pessoal, agora o assunto é engasgos com bebês, com crianças. E nós estamos aqui com o Subtenente Castro, do Corpo de Bombeiros de Maringá. Ele que vai fazer a prática aqui com a gente. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao Jornal Maringá. Muito obrigado pela oportunidade. O Corpo de Bombeiros agradece, né? Sempre que pode ser demonstrado alguma técnica, alguma coisa que pode ajudar as pessoas no seu dia a dia, essa é uma técnica que vale muito a pena ser desenvolvida. A gente informa que são mais de 1.500 casos, né, de engasgos somente neste ano no Paraná. Já 11 bebês morreram, então é de suma importância, né, das pessoas saberem, né, como lidar com essas situações, né, seja engasgo por líquido ou algum brinquedo, né, comida também. Sim, e é uma técnica simples, né? Qualquer pai, qualquer mãe, né, pode estar executando, né, e salvando a vida do seu bebê, da sua criança em casa mesmo. Vamos então à prática? Vamos lá. Vamos lá. Você que tem 29 anos, né, no Corpo de Bombeiros, aí você vai manuseando primeiramente o bebê, né? E tá. Um engasgo aí por aleitamento materno, mais comum. O mais comum, né? Então a mãe percebe que o bebê está engasgado, né? Muitas vezes ali com o leite materno, né? Então está com aquela formação de grumos, né? Que obstrui, né? Todo engasgo a gente chama de obstrução de vias aéreas por corpo estranho, né? Então a sigla OVACE, né? Então o bebê passando por uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho, que naquele caso o grumo de leite é um corpo estranho que está obstruindo. Então a manobra é bem simples. A mãe, o pai, né, a pessoa que tiver tranquilidade, estiver próximo do bebê, vai pegar a criança, né? O porte dela é que ela caiba no antebraço da mãe, do pai, do adulto que estiver ali próximo, né? E é ali que vai iniciar o procedimento. Então pega-se o bebê, coloca-se de barriga para baixo em um dos braços, procura um ponto de apoio para colocar, né, para ter o suporte do braço. No caso, vou usar minha própria perna, cabeça do bebê ligeiramente para baixo, né, e vai utilizar essa parte do calcanho da mão, né, a região hipotenar da mão, e vai dar 5 pancadinhas entre as escápulas do bebê, entre os ombros do bebê. Então, 5 pancadinhas. Faz o movimento inverso, virando o bebê de barriga para cima para poder observar, né, se o corpo estranho saiu, se já está visível e poder fazer a retirada. Então, faz-se o movimento contrário, sempre cuidando para que a cabecinha do bebê esteja, né, visível e poder fazer a abertura e observar. Não observou o corpo estranho, a criança não chorou, não tossiu, não vomitou, né, não excretou a substância que está obstruindo. Então, procura-se aqui, ó, entre os mamilos do bebê, né? Faz com 2 dedos apenas, vai fazer 5 movimentos, como se fosse uma massagem cardíaca no bebê. Então, faz 5 movimentos. 2, 3, 4, 5. Uma compressão mesmo, né? Para que forme uma pressão no tórax do bebê e o objeto possa sair. A criança não teve reação de novo, faz-se o movimento contrário novamente. Passa para o braço, para o outro braço, vira o bebê de cabeça para baixo e 5 pancadinhas nas costas do bebê. 1, 2, 3, 4, 5. Faz o movimento contrário de novo, passa para o outro braço, observa, o bebê não chorou, não excretou, continua novamente com mais 5 movimentos no tórax do bebê. 1, 2, 3, 4, 5. E observa novamente, o bebê não expeliu. Se o objeto já apareceu por ali, usa-se os 2 dedos para fazer o pinçamento, para fazer a retirada do objeto. Se você já observa que os grumos de leite, por exemplo, já estão ali, já lateraliza se o bebê já estiver tendo alguma reação. Se não tiver reação nenhuma, continua até que o bebê reaja ou até que o serviço, né, de atendimento de emergência possa chegar, ou o SEAT, ou o Corpo de Bombeiros. Aconteceu, a pessoa sabe fazer, mas no primeiro momento a pessoa já pode chamar a emergência e iniciar o... Exatamente.
mesmo que tenha alguém que saiba realizar o procedimento, não deixe de chamar um serviço de emergência, porque do outro lado da linha a gente tem profissionais também treinados para estar orientando e para estar acompanhando a situação daquela criança, daquele bebê naquele momento, naquela emergência, e vai orientando. Né? Então, além da realização do procedimento, muitas vezes, devido ao tempo já em que a criança encontra-se, né, engasgada, com essa obstrução, né, nessa avaliação que o serviço de emergência do outro lado está fazendo, ele vai mandar o recurso adequado. Então, pode mandar uma equipe mais avançada ou uma equipe mais básica para fazer o acompanhamento. E é um procedimento bem simples, né? Bem simples. Basta a pessoa tentar manter a calma, né? Exatamente. De repente dar uma praticada também, porque a gente nunca sabe quando pode acontecer, né? E Exatamente. aí, olha só, a vidinha que vai estar salvando, né? Exatamente. Inclusive, vamos experimentar? Vamos lá. Deixa você segurar aqui para mim. Aí você vai falando aí para mim. Então, começa com o bebê de barriga para baixo, vai localizar a região entre as intercostal do bebê e vai dar 5 pancadinhas com o calcanhar da mão aí. Pronto. Coloca a mão no sentido inverso, faz a inversão do corpo do bebê, localiza a região entre os mamilos, que não é a barriga e não é próximo do pescoço. Entre os dois. Exatamente, com 2 dedos vai fazer 5 movimentos. Pronto. E sempre observando, ver se o bebê vai chorar, ver se ele vai cuspir, se ele vai tossir, vomitar. E esse é um bom indicativo. Criança vomitou, criança tossiu, criança chorou, significa que a obstrução se foi. Perfeito. Perfeito. Agora vamos fazer, então, procedimento com uma criança que também serve para um adulto, né? Sim. Subtenente Castro. Exatamente. A técnica é similar à de um adulto. Certo. Aí a gente consegue fazer aqui, aqui em cima, pode ser? Qual que é mais? Geralmente a gente faz em pé. A criança em pé. Tá. Né? Então a criança observou que a criança está engasgada, né? Geralmente, possivelmente ela pode estar com as mãos no pescoço, indicando que tem alguma coisa obstruindo a sua garganta. Então você vai localizar um ponto também de apoio, né, para que você fique próximo da região do umbigo da criança. Né? Então vai ter um ponto de apoio, tá? Com uma das mãos, coloca com o dedo indicador fechado em direção à boca do estômago. Aí na criança e no adulto já é um pouco mais para baixo, a região mole, né, do abdômen, né? Logo abaixo das costelas. Entre as costelas aqui a gente sente, né, aquela parte da cartilagem do externo, né? Então abaixo dessa cartilagem fica a boca do estômago ali, né? Então você posicionou a sua mão de encontro a essa região, tá? Você vai apoiar a outra do lado externo, vai puxar para dentro e para cima, fazendo como se fosse um J. Aqui, essa pressão que vai ser aplicada nessa região, force, né, faça com que esse objeto ele seja expulso por uma pressão interna maior do que a externa. Então, ele vai empurrar esse objeto como se fosse uma bomba de encher um pneu, né? Então, que vai empurrando o ar para fora. Aperta para dentro e para cima. Então, exatamente, ó, aqui, tá? Então, faz esse movimento aqui, até a criança desengasgar. Criança e adulto, né? E se o adulto estiver sozinho, ele tem alguma maneira dele fazer? Nele mesmo. Fazer uma manobra nele mesmo. Não é possível, você não consegue gerar, né, força suficiente. Às vezes batendo em alguma coisa, né, batendo as costas, às vezes deitando no chão, né, mas geralmente isso tentar. Tem que buscar ajuda e... Buscar ajuda, e de repente, né, tentar massagear pode ser que ajude sim,
né? Mas a gente já teve casos de pessoas que se bateram, né? Bateram na parede para fazer um esforço que pudesse desengasgar. Mas geralmente com apoio, com ajuda externa. Tá certo. Eu acho que deu para as pessoas entenderem, então, como que funciona, né? Logicamente, a pessoa pode, né, fazer em casa, deve fazer, mas sempre buscando, como a gente disse, a ajuda. Se a manobra for realizada e obtiver sucesso, né, você salvou a vida da pessoa, da criança, do adulto, do bebê, você salvou. Mas enquanto você está realizando, se não obtiver sucesso, não conseguir desobstruir as vias aéreas dessa vítima, o socorro tem que chegar o quanto antes. É primordial, né, que tenha uma equipe de emergência deslocando ao mesmo tempo em que se realiza as manobras ali. E essa manobra tem um nome, né? Essa manobra na criança que chama-se Heimlich, é um nome diferente. É o nome da pessoa que desenvolveu essa técnica para desobstrução de vias aéreas, né? E essa manobra ela é feita até a pessoa desengasgar, né? A criança ou adulto desengasgar, e se a criança ou adulto ficarem inconscientes devido à falta de respiração, então inicia-se o procedimento de reanimação cardiopulmonar, RCP. Perfeito. Bom, a gente falou sobre os engasgos e como fazer o desengasgamento da criança e do bebê, também do adulto, e também tem que se tomar alguns cuidados, né, na casa, para não deixar, de repente, peças pequenas à vista, de repente, ficar sempre observando, né, as crianças. A maioria dos casos de engasgos, segundo o último levantamento, é que o filho maior dá para o irmãozinho menor, né? Então, ficar atento também nessas questões, já para também evitar, né? Exatamente. Entre os brinquedos, entre os objetos para crianças, né, utensílios para crianças, sempre existe uma classificação etária, né, que são aqueles objetos que têm possibilidade da criança colocar na boca, colocar no nariz, no ouvido, né? Então, todos esses objetos e utensílios, eles vão ter uma indicação, se é próprio para aquela idade ou se é impróprio para aquela idade. Então, muitas vezes a gente corre alguns tipos de risco, muitas vezes comprando, por exemplo, um brinquedo que é para uma criança maior, com peças menores, e deixando na mão de uma criança pequena que está na fase de colocar tudo na boca e muitas vezes pode ter uma obstrução de vias aéreas. Então, muito importante fazer esse tipo de observação também, até mesmo na hora de dispensar ou de colocar algum tipo de objeto, algum tipo de brinquedo na mão das crianças. Perfeito. A gente fazendo aqui a simulação, né, eu peguei o bebezinho e lembrei do meu filho, né? Então, vamos cuidar das crianças, dos bebês, né? E vamos aprender, né? Que conhecimento nunca é demais. Exatamente. E salvar vidas, então, é essencial, né? É fantástico cada vez que nós recebemos uma informação de que muitas vezes a pessoa, por ter aprendido a técnica, salvou a vida do seu ente querido, né? Seja uma criança, seja um parente, ou até mesmo um adulto, conseguindo salvar outro adulto, assim, algo que nos traz muita alegria saber que um ensinamento salvou mais uma vida. Perfeito. O Jornal Maringá agradece a presença do Subtenente Castro aqui nos nossos estúdios e aguardamos em breve também para mais conversas, mais ensinamentos. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, né, e estamos sempre à disposição. O Corpo de Bombeiros é sempre um parceiro da comunidade, né, e esperamos que não necessitem aplicar essas técnicas, mas necessitando, não esqueçam. Primeiro chame 193, 192, né, os serviços de emergência disponíveis na sua localidade e, se souber a técnica, desenvolva e aplique. Perfeito. Jornal Maringá a serviço de Maringá e região.